Então, o próximo programa tem como nome Fortalece RAS. Ele é um programa também com foco em hipertensão arterial sistêmica, mas também com diabetes. Ele está implementado nas regiões de Paraíba e Rio Grande da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e tem como instituições implementadoras e responsáveis pelo projeto o Ministério da Saúde e o Hospital HCOR. E quem vai fazer a primeira parte da apresentação de 10 minutos é o Erlon Oliveira, do HCOR. Erlon, você já pode começar, por gentileza. Muito obrigado pela presença, Erlon. Eu que agradeço, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos e a todas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então. E cá está. Então, a ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho a nossa experiência com as linhas de cuidado de hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2 no programa Fortalece RAS. Esse programa tinha como objetivo a implementação de 5 linhas de cuidado, sendo que 2 delas eram essas que a gente vai comentar hoje, a de hipertensão e diabetes mellitus. Ainda houve outras linhas de cuidado, a saber, sobrepeso e obesidade, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. No entanto, a ideia então é que a gente fala de hipertensão arterial e diabetes e de como essas redes, essas linhas de cuidado foram implementadas na organização das redes de atenção à saúde. Veja que nós tínhamos aqui alguns produtos a serem entregues durante a implementação do Fortalecer RAS, e vocês verem aqui que a gente consegue dividir esses produtos em 5 domínios, né? Então, foi entregue uma revisão sistemática das barreiras de implementação, essas linhas de cuidado. Esse foi o nosso relatório de revisão. Depois foi feito um diagnóstico situacional. Esse foi o nosso relatório de diagnóstico das diferentes regiões de saúde que compunham os locais onde as linhas de cuidado seriam implementadas. Vejam que depois nós tínhamos como um terceiro domínio nossos planos de intervenção, e aqui esses planos de intervenção que foram aprovados pelas autoridades e colegiados locais, para que aí sim a gente conseguisse, num esforço integrado, fazer essas implementações. Por fim, o nosso domínio mais amplo aqui, que fala de capacitação de tutores, profissionais de saúde e gestores, e vejam como a gente tem uma gama grande de produtos que foram pensados e que foram, por fim, entregues ao longo desse triênio no qual as linhas de cuidado se desenvolveram, e, por fim, o monitoramento e controle das ações através de determinação e mensuração de indicadores de monitoramento assistenciais de processo e de desempenho. Então, tendo uma visão bastante completa, uma visão global dividida nesses 5 domínios, foi que a gente conseguiu pensar em todos esses produtos que foram entregues aos gestores locais para implementação e durante a implementação das linhas de cuidado. Diferente dos modelos tradicionais de melhoria de cuidado de saúde, o projeto Fortalece RAS, ele tem como nível de atenção as redes de atenção à saúde como um todo, numa integração dos serviços que compõem a rede de atenção à saúde. O modelo de atenção, ele não é centrado no médico, pelo contrário, ele é centrado nas necessidades desse binômio população-paciente, e isso é uma coisa que a gente focou bastante durante o tempo em que nós estivemos lá, atendendo, obviamente, se a gente considerar todo o projeto como um todo, condições agudas e crônicas, mas falando em específico de hipertensão e diabetes, a gente fica com foco nas condições crônicas. Os atores envolvidos, vejam que é uma gama um pouco mais ampla, envolvendo gestores de âmbito federal, estadual, regional e municipal, afora gerentes, representantes de sociedade civil e, por fim, os profissionais de saúde em todos os seus níveis. Treinamento e capacitações foram realizadas tanto de modo presencial quanto à distância pelas nossas sessões de aprendizado virtual, e essas sessões elas envolviam todos os profissionais da rede de atenção à saúde, e o monitoramento não era focado apenas em gestão de saúde, era focado em gestão de saúde e também no aspecto clínico especificamente dito. Aqui a gente tem o nosso NPS global das nossas sessões de aprendizado virtual, e considerando as 2 regiões nas quais a linha de cuidado foi implementada, tanto no estado da Paraíba quanto no estado do Rio Grande do Norte, vejo que nós alcançamos um NPS bastante satisfatório de 83%, e, novamente, isso aqui, essas foram atividades de ensino à distância, que envolviam todos os profissionais da rede de atenção à saúde, desde os médicos até o agente comunitário de saúde. E aqui a gente tem alguns indicadores para compartilhar com vocês. Vejam que
nós tínhamos no início percentuais bastante baixos, por exemplo, aqui chegando a 0% de paciente que tinha um risco cardiovascular estratificado nessa região do estado da Paraíba, e, por fim, ao término da implementação de linha cuidado, nós tivemos um número de 36%. O percentual de pacientes hipertensos atendidos no ano anterior era de 8,9%, nós tivemos um incremento para 22,6%. Esse percentual também subiu de maneira significativa se nós considerarmos os pacientes com diagnóstico de diabetes atendidos no ano anterior, uma proporção de 10,8% para mais de 25%. E vejam que a proporção de controle das duas condições crônicas, tanto hipertensão quanto diabetes, aumentou de maneira considerável. Saímos de um valor de 33%, que é o que a literatura mostra, que a gente tem de percentual de pessoas com hipertensão controlada, para um valor bastante significativo, de 62,6%, e se levarmos em conta um percentual de diabetes, né, de pessoas com diabetes controlado, nós saímos de 26% para um percentual de aproximadamente 80%. Vejam que nós tivemos uma redução também nas regiões do estado da Paraíba, uma redução do número de internações ou do percentual de internações devido a essas linhas de cuidado, que eram no começo do programa de 4,6% e chegamos ao fim com 0%. Se nós levarmos agora em conta as métricas do Rio Grande do Norte, onde, por questões logísticas, as linhas de cuidado foram implementadas um pouquinho depois, então a gente teve um tempo de atuação ligeiramente menor, mesmo assim, nós saímos de números expressivamente baixos, como aqui o número de pacientes com risco cardiovascular sistematicamente estratificado também era 0, mas vejam que ao fim do nosso período de atuação, nós conseguimos subir para um número de 17,4%. O percentual de pacientes hipertensos e de pacientes com diabetes também aumentou, de cerca de 14% para cerca de 20% na hipertensão, de menos de 9% para quase 14% no caso daqueles com diabetes. Vejam que o número de pacientes com doença hipertensiva controlada permaneceu estável, com uma ligeira tendência ao incremento, e o número e o percentual de pacientes com diabetes controlado eram níveis basais um pouco melhores no Rio Grande do Norte do que no estado da Paraíba, e nós tivemos uma estabilização desses níveis, mas reforço que, infelizmente, tivemos um tempo menor de atuação no estado do Rio Grande do Norte do que na Paraíba. Vejam, entretanto, apesar do pouco tempo, foi possível vislumbrar uma redução do percentual de internações devido a essas condições crônicas, devido às patologias, foco dessas linhas de cuidado, de 8,5% no início dos trabalhos para 2,4% ao fim da nossa atuação. Aqui fica a pergunta, qual é o legado do Fortalece RAS, então? Então, vejam, nós gostamos de pensar que o nosso trabalho gerou contribuições tanto para o SUS quanto para a população. Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, foi possível nós entregarmos um sistema onde houve uma integração dos serviços de saúde, impactando na organização, comunicação e otimização dos serviços de saúde. Nós padronizamos protocolos assistenciais entre todos os serviços nos diferentes níveis de atenção. Foi possível gerar evidências para a produção de novas tecnologias, e nós estamos trabalhando nisso, tanto em materiais que foram enviados pelo Ministério da Saúde, quanto do ponto de vista da publicação de materiais científicos que serão publicados a posteriori. Foi possível sensibilizar os profissionais de saúde, mostrando que é possível trabalhar em rede e identificar os riscos adequados para o planejamento de ação de prevenção e promoção de saúde e montar estratégias focadas a combater esses obstáculos. E para a população, nós conseguimos facilitar o acesso aos serviços de saúde, foi reduzido essa tendência do aumento vamos chamar da incidência, da prevalência de doenças crônicas e das suas complicações. Foi possível seguir um itinerário terapêutico adequado, identificando antes de tudo o risco, e a gente sabe da importância de se alinhar a terapêutica ao risco cardiovascular que essas condições trazem. Desenvolver um autoconhecimento em saúde e doença, tanto na população e aí também nos agentes comunitários de saúde, que foram muito parceiros nossos, e sem eles a gente não teria conseguido esses bons resultados. E, obviamente, mostrar para a população que a adesão correta ao tratamento e às ações de prevenção e promoção de saúde, mesmo sendo uma condição crônica, mas ensinar para eles que é um trabalho feito hoje, pensando em reduzir um risco futuro, que, se nada for feito, vai chegar, e eles compraram essa ideia, e a gente é muito grato a isso. Bem, pessoal, não quero tomar o tempo de vocês. Muito obrigado, a gente está à disposição. Muito obrigado, Elon. Muito impressionante os resultados, né? Tenho certeza que agora estão todos muito ansiosos para ouvir
a doutora Lisa Yoshimura, também do HCOR, que vai compartilhar aí oportunidades de escala desse importante programa. Oi, Mark. Obrigada aí pelo convite. Obrigado, pessoal do fórum. Erlon também aí pela parceria. Espero que estejam vendo aí meus slides. Estamos sim. Então, tá bom. O Erlon já deu uma fala inicial aí, falando um pouco o que foi os nossos resultados até então, né? E agora cabe a mim aqui falar um pouquinho de como fizemos isso de um modo muito resumido. E tenho certeza que a gente poderia falar muito mais disso a tarde inteira, assim. Então, vou tentar ser pontual aqui no tempo, como o Erlon foi também. Então, mas como o nosso tema aqui é do escalonar, eu só queria reforçar que todo o nosso processo de implementação, o escalonar fica ali na última etapa, né? De todo esse processo que o Erlon falou da análise. Então, a implementação, o escalonamento fica ali na última etapa dessa transição entre identificar os dados que temos de pesquisa até todo o processo de implementação. Seguindo aqui, mostrar para vocês como nós fizemos de uma forma muito macro também, resumindo em 5 passos, e são 5 passos que já são utilizados pelo Ministério da Saúde mesmo, e nós fizemos apenas adaptações os 5 passos que que eu estava falando, é muito relacionado aí de como nós fizemos. Então, desde a análise situacional, como o Ailon falou, a definição das ações estratégicas, a organização de equipe, desde contratação dos tutores e a contratação de articuladores locais, e a partir daí a capacitação, que é um processo super importante da capacitação de todos os profissionais, que faz muito importante para o processo de implementação e depois escalonar para as outras unidades de saúde ou serviços de saúde. E, claro, a gente coloca ali, por último, sempre a questão do monitoramento dos serviços, mas que é uma parte essencial, como ela colocou, dos indicadores de como a gente precisa fazer esse monitoramento dos indicadores para termos um feedback de como estamos trabalhando a implementação. E na capacitação, eu só queria reforçar que nesse projeto em si, nós trabalhamos aí com 2 vertentes, uma presencial e a outra virtual, como o Elon colocou. E na presencial, fomos muito a fundo ali no território mesmo, com os nossos tutores e as articuladoras e a equipe HCOR, desde distribuição de material didático das 5 linhas de cuidado e também, claro, fazendo muito com os gestores. Esse papel que com os gestores a gente não conseguia fazer, todo esse processo de implementação. Então, aqui eu destaco muito a participação dos gestores desde o começo, não só na etapa final, mas a participação dos gestores nesse processo é super importante e foi para nós também. E o Fortalece RAS, ele trabalhou muito em cima das 5 linhas de cuidado, mas especificamente ali, como ela colocou, os instrumentos de estratificação de risco cardiovascular, alguns instrumentos de referência e contra-referência para a integração no sistema de saúde, protocolos aí, tanto de dor torácica, que depois foram principalmente para Paraíba, foi implementado o programa Coração Paraibano, na forma de implementar para todo o estado o protocolo que o projeto tinha desenhado. Claro que ainda teve o protocolo de AVC, e aí também a força-tarefa de divulgar cada vez mais o Manual de Alimentação Cardioprotetora, que foi uma parceria aí do HCOR também com o Ministério da Saúde. Então, foram instrumentos colocados pelo projeto e que a gente viu que aos poucos foram se difundindo não só para as regiões de saúde ali dos 2 estados, mas também a gente vê como oportunidades e necessidades para as outras regiões de saúde do país como um todo. Tá certo? Acho que é Muito isso, Mark. obrigado, Tentei Liz. ocupar o tempo aí, desculpa pela questão dos slides aí. Não, foi ótimo. Depois, se você puder compartilhar os slides, a gente agradece, né? A gente envia para todos que estão participando. Eu vou pedir para o Elon abrir a câmera dele agora para a gente, nesses 2 próximos minutos, se chegar alguma pergunta. Aqui o Gabriel mandou uma pergunta no chat, vou pedir para que comentem brevemente com que frequência as pessoas faziam as medições de pressão arterial e glicemia. Faziam presencialmente nas unidades ou em casa?
e levava as anotações para as equipes de saúde. Vocês têm essa informação? Então, a gente, na verdade, também colocou que a medição de pressão fazia parte de toda a consulta médica, então, para todo atendimento tinha a aferição de pressão, e a partir da estratificação de risco, consultas mais periódicas ou menos periódicas eram determinadas. Então, a periodicidade do segmento e das idas, né, presenciais até a unidade de saúde dependiam muito dessa estratificação feita na linha de base. E o mesmo valia para a questão da glicemia. Claro, naqueles serviços onde a gente tinha a disponibilidade de material para que a glicemia fosse feita fora, melhor, né? Até porque em muitos casos a população não tinha como fazer isso por conta própria em casa. Então, nas condições onde existia do ponto de vista logístico a factibilidade de que o agente comunitário de saúde fizesse ele a aferição no domicílio, isso era feito, né? Eventualmente para aqueles pacientes que não tinham a condição de ir até a unidade de saúde, Ok. que eram feitas as visitas domiciliar. Mas basicamente o que a gente fez foi, a partir da estratificação inicial, a gente setou parâmetros que nortearam quão periódico esse acompanhamento presencial seria feito. Tá, ok. Eu vou pedir depois que vocês, por favor, comentem mais outras perguntas que estão chegando no nosso chat, no Q&A, que são importantes também que vocês possam responder depois diretamente pelo chat, pelo Q&A. Eu só gostaria de concluir perguntando se quem se interessou pelo programa que foi apresentado tem como acessar os cursos que vocês fizeram, os materiais, se existe algum repositório para acessar esses materiais, esses cursos que foram citados. E se elas estão gravadas, Mark, daí a gente coloca aqui no chat também, tá bom? Os links. Excelente. Perfeito, excelente. Que bom. Então, muito obrigado, Elon e Lisa.